Fala pessoal, chega mais, bem-vindos ao Biosfera, o podcast do campo das energias renováveis, da inovação e da sustentabilidade. No programa de hoje nós vamos falar do gado pé duro, que é uma raça que talvez você conheça mais do que você imagina. E é uma raça que está chamando a atenção dentro e fora do estado do Piauí. Deixa eu conversar aqui com a Maria Vitória Anselmo. Maria Vitória, tudo bem com você, Maria Vitória? Tudo bom, melhor agora aqui no Biosfera, tava com saudade. Pois é, você andou viajando pelo mundo, não. né? Vai mais volta, né, Maria Vitória? Vou mais volto, sempre. Você já conhecia o gado pé duro, Maria Vitória? Não conhecia, ouvi pela primeira vez há alguns dias aí numa conversa nossa, mas vou conhecer melhor hoje, quero tirar todas as minhas dúvidas aqui para entender. Pois é, eu conheci recentemente a história do gado pé duro, porque até então a gente ouvia falar muito de Girco, Zerá, Nelore, até búfalo, né? Exato. A gente já fez matérias aí por aí pelo mundo. Mas o gado pé duro, que é tão comum, que a gente vê várias vezes perto da gente, pelas estradas, enfim, a gente nunca talvez tenha dado o devido valor para esse gado, que, Maria Vitória, está sendo valorizado, viu? Se eu te falar que os mercados do exterior estão de olho nesse gado, viu? Você vai ficar impressionado. A história é bonita, viu? Pô, vamos conhecer? Vamos lá. Quem é que a gente trouxe para falar desse assunto, Maria Vitória? Para falar sobre esse assunto hoje, a gente trouxe o Armando Gaioso, ele é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé Duro. Armando, seja muito bem-vindo ao Biosfera. Muito obrigado. Então, estamos aqui para divulgar um pouco, né, dessa riqueza do Piauí, dessa riqueza do Brasil, que é a raça Curraleiro Pé Duro. Pronto. A gente sempre pede para os nossos entrevistados se apresentarem um pouquinho, Armando, para as pessoas conhecerem em casa. Fala um pouquinho de você. Ok. Eu sou Armando Gaioso Freitas, sou engenheiro eletricista de formação e desenvolvi minha atividade profissional na engenharia, né? Formado pela Universidade Católica de Minas Gerais, pós-graduado na Universidade de São Paulo, mas sempre, paralelamente, desenvolvendo uma atividade pecuarista. Até por uma questão de origem. Meus bisavós, tanto maternos como paternos, avós maternos como paternos, os pais, né? Todos eles eram pecuaristas. Então, eu não podia deixar de ser pecuarista. Como é o nome da associação aí, Maria Vitória mesmo? Associação Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé Duro. Aí vem a pergunta, né? Vamos lá. Não, primeiro vamos por partes. Por que é pé duro? E depois de onde é que vem? Vamos entender. Curraleiro Pé Duro. Tá bom, então vamos por partes. Vamos primeiro esclarecer o nome dessa associação, né? Tá. O gado Curraleiro Pé Duro os gados que chegaram no Brasil colônia, né? E foram criados na região interiorana do Brasil. Nos anos 1500, 1550, a costa brasileira era plantada de cana, pelo menos no Nordeste até depois da Bahia, era plantada de cana-de-açúcar. Então, para alimentar a força de trabalho, normalmente de escravos, os rebanhos vieram da Península Ibérica, né? E foram criados no interior do Nordeste, tá certo? E o Piauí se destacou nesse criatório nos tempos coloniais. Então, a origem do gado pé duro vem daí, né? E o que aconteceu? O gado pé duro predominou nessas regiões, tanto do Nordeste como do Centro-Oeste, pelos 400 anos. No início dos anos 1900, começaram a vir raças exóticas para o Brasil. Uma delas, a mais conhecida, é o Nelore, né? Então, o pessoal passou a valorizar muito mais as raças exóticas, né, importadas, do que o gado nativo e já aclimatado, com 450 anos de aclimatação aqui no Brasil. Entendi. E passaram a valorizar muito mais. E houve uma tendência, e até que o nome pé duro ficou até como um nome depreciativo, né? Aquele gado de segunda linha, aquele gadinho, né? O gadão mesmo seria o Nelore. As outras raças exóticas. E o Nelore de preferência, né? Então, o Nelore chegou no Piauí por volta dos anos 20 do século passado. 20, 30 do século passado. E foi tomando o espaço do curraleiro pé duro. O fato é que o curraleiro pé duro já estava em processo de extinção nos anos 60. Correu esse risco. Estava em risco de extinção a raça pé duro.
quando um pesquisador da Embrapa, né, de nome Herculano Carvalho, em 1982, ele criou, dentro da Embrapa, um núcleo de conservação dessa raça, de resgate da raça e, a partir do resgate, desenvolver e conservar, para evitar a extinção da raça. Tá? Então, o pé duro, digamos, iniciou-se o resgate a partir dessa pesquisa feita na Embrapa, mas a pesquisa ela aconteceu da seguinte forma, uma pesquisa bem ampla. Eles criaram uma fazenda, a Embrapa comprou uma fazenda em São João do Piauí, que é exatamente o bioma onde o gado pé duro vivia, né? E o Herculano de Carvalho visitou vários fazendeiros nos anos 70, resgatando aqueles espécimes mais característicos da raça, e colocou tudo nessa fazenda, chama Fazenda Otávio Domingues, em São João do Piauí. Ainda hoje ela existe, com criação de pé duro, né? A Embrapa nunca descontinuou esse projeto. Que legal. Certo? Então, a partir daí, o próprio Herculano, com outros pesquisadores da Embrapa, desenvolveram muitos trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, e começou-se a incentivar pecuaristas piauienses a também trabalhar no resgate da raça. Tá certo? A minha família foi um desses, né, mas muitos outros também embarcaram nesse ideal do Herculano de resgatar a raça curraleiro pé duro. Eu entendi o termo pé duro. Agora, o curraleiro, por quê? Perfeito. Quando essa raça, ela é muito recente, talvez seja a raça brasileira mais recente reconhecida pelo MAPA. Ela foi reconhecida em 2012, desculpe. Tem em 2012. Anos, então, nós temos apenas 12 anos. 12 anos. A partir, principalmente, dos trabalhos do professor Herculano de Carvalho, né, levou-se essa documentação ao MAPA em Brasília e pediu-se o reconhecimento dessa raça. Ocorre que, na região de Brasília, Goiás e Tocantins, existiam também criadores de gado pé duro, só que o gado pé duro lá era conhecido como curraleiro. Ah, tá. Tá certo? Aqui, para nós, era o gado pé duro, lá era o gado curraleiro. E essa associação também entrou pleiteando, né, a mesma coisa, né? Então, somou-se os esforços da antiga Associação Piauiense de Criadores de Pé Duro com uma associação de criadores de gado curraleiro, que, na realidade, era o mesmo animal, é a mesma raça. O MAPA, naquela época, reconheceu a raça, e quando o MAPA reconhece uma raça, ele tem que designar uma entidade para fazer a gestão da raça. A gestão da raça é onde ocorrem os registros dos animais. Tá certo? Então, o MAPA visitou o Piauí e visitou a região de Brasília, Goiás e Tocantins, da outra associação de curraleiros, né? E viu que o Piauí estava mais estruturado, né, para gerir a raça. E, para poder conciliar esses interesses, o MAPA, então, definiu que a raça não seria nem pé duro, nem curraleiro, seria curraleiro pé duro. Para não ter mais briga. Para não ter mais briga e contemplar os interesses, porque eles não queriam, as entidades lá do Centro-Oeste não queriam abrir mão do nome curraleiro, e nem nós queríamos abrir mão do nome pé duro. Então, chegou-se a um consenso que o Piauí ficaria como o gestor da raça, a Associação Piauiense passaria a ser uma associação brasileira com a gestão da raça curraleiro pé duro. Isso ocorreu em 2012, desculpe, a partir de uma portaria ministerial do MAPA. Perfeito. Armando, antes da gente começar, você tinha comentado com a gente de que ele foi muito forte economicamente aqui no Piauí durante um tempo, né? Como é que ele está hoje aqui? Olha, então, se você resgatar um pouco mais dessa história, no Piauí, o gado, como eu disse lá atrás, ele chegou para alimentar a força de trabalho, principalmente a força de escravos, né? Chegou por volta dos anos 1500, 1540. 1540 é uma data bem aproximada. E esse gado ele foi trazido para ser criado nos sertões do Nordeste.
né? Naquela época não tinha Piauí, não tinha Maranhão, eram as capitanias hereditárias. Tá certo? Aqui era a capitania de Pernambuco, Duarte Coelho era o donatário dessa capitania. Então, esse gado trazido da Península Ibérica, né, veio e foi soltado nesses sertões nordestinos. Né? O Piauí tem um sertão melhor, porque tem muito pasto nativo, tem muita área de cerrado de campo, cerrado de campo, porque tem o cerrado fechado, o cerrado intermediário e o cerrado de campo. Então, o Piauí tem muito cerrado de campo. E se adaptou muito bem. Então, o Piauí, desde a época colonial, foi um grande criador de gado, tá certo? Para alimentar as regiões do Nordeste brasileiro, canavieiras. Né? E depois, quando veio a parte da mineração, ele forneceu alimento também para os bandeirantes que ingressavam pelo centro-sul do Brasil para fazer, procurando ouro, pedras preciosas e tudo mais. Vamos falar um pouquinho também das características desse gado, para as pessoas visualizarem em casa, onde eles estiverem. Perfeito. O gado pé duro, curraleiro... É médio porte? O gado curraleiro pé duro, ele é de pequeno e médio porte. Por quê? Porque ele foi adaptado para isso. Imagina ele sobreviver sem uma alimentação, só com alimentação nativa, né? A alimentação nativa a todas as intempéries de seca, de chuva, né? De falta de alimento. Então, ele se adaptou muito bem, teve 400 anos para se adaptar aqui a essa região. Então, é um gado que come tudo que encontra pela frente, desde o capim verde, o capim seco, essas leguminosas, essas oleaginosas, tudo casca seca, casca de árvore, folha de árvore, tudo ele come. Ele é bom de viver, né? Que come tudo. Daí uma das grandes características dele é a rusticidade. Então ele é muito rústico, come tudo e até para viver nessa condição, ele não pode ser um animal de grande porte. Ele tem que ser um animal de pequeno porte. Mas se botar ração, ele come também, não tem problema. Ele come, ele responde muito bem a qualquer tipo de suplementação, mas ele é um animal que tem essa característica. Ele é muito rústico e muito rústico às doenças e carrapatos e sarnas e tudo mais. Ele é mais resistente. Então ele é muito mais resistente. Por isso é que ele sobreviveu e se adaptou a essas condições para chegar. Me falaram isso, que me parece que é uma raça que o carrapato não consegue, né? Ele é resistente a todo tipo de praga, carrapatos, sarnas, bernes, né? O que tem por aí, ele é muito mais resistente. O que é um custo a menos, né, Maria Vitória, para o produtor, né? Essa questão aí. Outra característica dele, ele é um gado dócil. É um gado, como já falei, rústico e que come tudo. É um gado de precoce na aparição, né? Um animal com 18 meses, menos de 18 meses, já está uma garrota, curraleiro pé duro, em menos de 18 meses ela já está pegando cria, tá certo? E, a partir daí, anualmente, ela produz uma cria, tá certo? A longevidade, ele é muito mais longevo do que uma raça europeia de hoje ou uma raça zebuína de hoje, tá certo? E outra característica, a maciez da carne e a qualidade da carne, né? A gente tem o nome pé duro, sempre associa a que seja uma carne dura, não tem nada a ver, tá certo? O pé duro tem a ver com o casco do animal, né? Que eu vou até entrar nesse detalhe aí depois. Mas a maciez da carne e a gordura da carne, que é entremeada, pela origem dele, que é uma origem europeia, ibérica, ele tem uma descendência bovina da família dos bós-tauros, que são os animais que têm a melhor qualidade de carne. O Angus, você vê falar na picanha de Angus, picanha do Wagyu, né, japonesa, tudo isso vem dessa mesma origem que é o gado pé duro. Quanto mais velho o gado, melhor a carne? Ou é história isso? Isso é eu muito. Vi falar, isso é muito controvertido, mas o fato é que a qualidade da carne, o sabor da carne, ele fica mais acentuado quando o gado é mais envelhecido, tá certo? Do que um animal muito jovem, né?
E também o sabor da carne tem a ver com o sexo. Não sei se você... Não, essa eu não sabia, não. A carne de vaca ela tem uma maciez e tem um sabor também. Os entendidos especialistas chegam a dizer até isso aí. Que é mais suculenta, mais saborosa? A carne do animal feminino, da fêmea. E para os produtores de leite? Ela é leiteira? Não, como é que funciona? olha, Ele é mais de carne. uma das características do pé duro é a carne. Até porque ele vivia nesse ambiente do Mais semiárido, seco, tá certo? Solto, andando nos campos sozinho, um campo adaptou, muito cipó, né? E tal. Ele não poderia ser um gado que tivesse um úbere muito grande, porque imagina ele andando solto nessas caatingas, ali ele corre risco de machucar o úbere, machucar uma teta, infecciona, já é problema. Né? Então, naturalmente, ele tem um leite muito rico em teor de gorduras, mas a quantidade de leite ele não é da linha leiteira, tá certo? Até porque isso fez parte dessa adaptação. É gado de corte, então. Uma última pergunta sobre a questão da qualidade da carne. 14 dias de maturação, a carne fica no ponto mesmo? Tem essa história da maturação também? Olha, a maturação, cada digamos, fabricante ou cada comerciante, cada produtor, ele desenvolve um processo de maturação diferente. Uns dizem que é tanto tempo, outros têm um congelamento a tantos graus negativos e por tanto tempo. Então, isso às vezes eles colocam até como um segredo para poder dizer que aquela carne foi maturada dentro de um determinado padrão que é só conhecido por eles e foi desenvolvido por eles, né? Mas o fato é que a carne maturada, tá certo? Ela vai agregar um sabor diferenciado e uma maciez diferenciada. Maria Vitória, eu fiz uma pesquisa aqui com a Maria Vitória, aí eu vi que tem esse gado, ele está chamando a atenção do mercado. Que bom, né? Um gado piauiense chamando a atenção do mercado. E do mercado internacional, né? Então, é verdade, Estados Unidos, China voltaram o olhar. Vamos falar do mercado internacional? Já está havendo realmente essa negociação? Bom, é interessante bem você colocar isso pelo seguinte, o que desperta os interesses bem maiores em cima desses animais? É a genética desse animal, que ela foi preservada nessa região do Brasil e hoje ela está, digamos assim, sendo até melhorada. O que significa dizer isso? Que todo país criador, todo grande criador, quando ele tem uma genética que tem uma série de características positivas, como eu falei, maciez da carne, gordura entremeada, rusticidade, né, fertilidade, longevidade, são tudo características positivas dessa raça. Eles despertam o interesse não para a pessoa criar diretamente, mas para você fazer cruzamentos com outras raças nobres também e melhorar o resultado de outras raças, com o cruzamento com a nossa. Então, na realidade, aí nós estaríamos vendendo a genética do curraleiro pé duro. Tá certo? Não seria vender a carne. Então, e nisso está se fazendo muita pesquisa. O cruzamento do curraleiro pé duro com o próprio Nelore, o curraleiro pé duro com o cimental, outros animais, e pelo fato da genética do gado curraleiro pé duro ter sido uma genética preservada no território brasileiro, nessa região do território brasileiro durante muitos anos, ela ficou muito afastada da genética dos outros animais. Então, você fazer um cruzamento genético com a genética boa, de boas qualidades, isso é muito precioso e muito caro. Quem faz essas pesquisas é a Embrapa? A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Curraleiro Pé Duro, ela hoje, numa parceria com a Embrapa Piauí, Universidade do Piauí e o Senagem, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos da Embrapa em Brasília, estamos desenvolvendo uma pesquisa de melhoramento genético da raça curraleiro pé duro, uma pesquisa muito
bem coordenada cientificamente pela equipe da Embrapa, pela equipe de professores de Brasília, pela equipe de técnicos e especialistas zootecnistas da Embrapa. Universidade também? A Universidade do Piauí está dentro, Aham. tá certo? A Universidade do Piauí está dentro, o Senagem, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos da Embrapa, em Brasília, está dentro. Tá? A própria Embrapa Meio Norte, aqui, sede Piauí, está dentro. E o que consiste? Eles pegaram uma amostragem de em torno de 1.500 animais, você vê, distribuído em 28 fazendas de todos os associados. Tá? Tem fazenda no Pará, fazenda no Rondônia, fazenda em Goiás, fazenda no Nordeste todo, nós temos Piauí, claro, Paraíba, Pernambuco, tem Ceará também, tem, ou seja, são 1.800 animais que estão inscritos nessa pesquisa e onde foram coletados, vão ser coletados e acompanhados durante 4 anos, tá? O desempenho. Então, nessas coletas, coleta de sangue, fazer análise genética, fazer ultrassonografia para ver a parte de útero, no caso das fêmeas, né? Para ver também a parte de maciez de carne. Então, com base nisso, eles vão identificar os genes naqueles animais, né? Os genes dentro do DNA, aqueles animais que têm os genes mais específico de maciez, ou sem mais específico de rusticidade, ou sem mais... De resistência ao de clima, resistência, né? e tudo. Então, o que acontece? Aí aqueles animais, eles vão ser identificados e, se você quiser depois... digamos, um sêmen de um touro com aquela característica, você já vai procurar um sêmen que já está, digamos, geneticamente comprovado, né? Que vai ter uma descendência boa. Olha, Maria Vitória, por isso que os Estados Unidos e a China estão de olho, né? Quer pegar o milho de buiado, né? Geneticamente. Mas, rapaz, você pega toda a genética do animal e fica, tá? Os genes que são responsáveis, porque vai ter animal que é melhor do que o outro. Então, às vezes, no visual, os animais são muito parecidos, mas pela genética você pode saber qual é o melhor, tá certo? Entendi. Maria Vitória, tem um estado brasileiro, não tem também? Tem o Mato Grosso. O Mato Grosso, temos vários associados do Mato Grosso. Tá certo? Já estão comprando a carne, comprando filhote. Não, a parte de intercâmbio de compras, hoje nós fazemos leilões nacionais, leilões por internet, né? Leilões virtuais, né? Virtuais. Então, fazemos leilões virtuais a nível nacional. Né? E aí a troca de compra e venda onde ocorre, tá certo? E participamos de leilões presenciais aqui no Piauí, que são as Expoap. Todo ano, a Expoap Piauí, a gente é presente, a Associação Brasileira é presente lá com vários animais. Nós temos um galpão, e esse galpão, normalmente, a gente coloca lá em torno de 100 animais, e alguns desses animais são para a venda, que vão ser comercializados também presencialmente, ou então são colocados nos leilões que ocorrem na Expo. Esses leilões deram uma vida, né, para o criador, né, para o produtor. O leilão é uma forma, de comercializar. De comercializar e de mostrar o produtor, né? E a pessoa está comprando, está vendo e está divulgando. Né? Mas o leilão pela internet, que dá uma abrangência muito maior. Uma pessoa aqui do Piauí, um vendedor do Piauí, pode vender para o Mato Grosso, tá certo? De repente para outro país. A gente pode comprar do Mato Grosso, coisa que antigamente era inviável. Tá, e você faz rede de contato, né, com isso. Com certeza. Ele falou de leilão, Ricardo, falou de Expoap, falou de muita coisa. É dinheiro, né? E aí, quando a gente fala em dinheiro, quanto é a média de uma cabeça de gado desse? Olha, uma cabeça de um animal desse, vendido em leilão, ele chega aí na faixa aí de 30, 40 mil reais, tá? Se você pensar, isso aí comparado com animais
das raças Nelore, isso aí ainda é um animal muito considerado barato, tá certo? Mas se você pensar que um animal desse era vendido a preço de carne só, pelo peso, tá? Então nós já multiplicamos isso aí talvez aí por umas 10 vezes, né? Mas cada vez mais com a divulgação e com o pessoal olhando com esses olhos de que o curraleiro pé duro tem essas qualidades, esses valores vão subir enormemente. Viu? A Maria Vitória falou aí da questão do valor, né? Que chega até R$40 mil, né? Eu queria saber outra coisa. Ele chega a pesar quanto? Um animal adulto, como eu coloquei lá no princípio, o curraleiro pé duro não é um animal de grande porte, tá certo? Ele chega a pesar em torno de 500 quilos o animal adulto, né? Isso tudo em média, né? Lógico que pode chegar a 700, mas vamos ver um animal adulto de 500 quilos, um macho, e uma fêmea, tá grande, certo? Né? Na faixa de 250 a 300 quilos, tá certo? Muito grande, né? Então, mas se a gente comparar com os rebanhos, né, de zebus, né, eles são animais de um porte menor. E a alimentação deles é diferenciada, né? Como ele explicou. E ainda assim. Come de tudo um pouco, né? Exato, exatamente. A gente falou de mercado internacional, a gente falou de leilões, mas você ainda acha que essa espécie ainda precisa ser mais valorizada aqui dentro? Precisa. E a valorização ela vai chegar e vai acontecer quando nós tivermos um volume de animais para vender para abate. Tá certo? Por quê? Porque aí nós vamos vender carne de qualidade. Tá certo? A carne de qualidade, do jeito que você vai lá, eu quero uma picanha de um boi Angus, de um Red Angus. Aquela picanha é muito mais cara do que a outra picanha normal. Sim. Tá certo? O exemplo, digamos assim, de limite, uma picanha do boi Wagyu japonês, ela custa quase R$1.000 o quilo. Sim. Tá certo? Uma outra picanha de um Red Angus, por exemplo, aquela tem picanha australiana, picanha, né? Então, na hora que o gado pé duro estiver sendo comercializado na forma de abate e esses cortes especiais tiverem sido identificados e vendidos, aí sim nós vamos agregar valor no varejo, digamos assim, tá certo? Uma coisa que vale a pena dizer aí, Ricardo e Maria Vitória, a ABCPD, né, já teve o cuidado de registrar no INPI, né, o nome, né, para ninguém se apropriar desse nome. Você poderia, um dia desse, chegar no supermercado, tirar gado, carne do curraleiro pé duro. Ninguém vai poder fazer isso. O nome, carne de curraleiro pé duro, hoje é registrado no INPI como da ABCPD. Ninguém pode usar sem a nossa permissão. Tá certo? Então, tanto o nome carne de curraleiro pé duro, como o nome e a logomarca. Tá certo? Então, no futuro, bem próximo, você vai ver, já com autorização da associação e com abate feito pelos criadores, esse tipo de carne com o selo ABCPD e com o nome gado do curraleiro pé duro, picanha, por exemplo. Entendo. São quantas cabeças de gado hoje no Piauí? Quantos produtores, né? Tem como mensurar isso? Temos sim. A ABCPD, ela tem em torno, hoje, a nível de Brasil, em torno de uns 42 ou 45 associados. Como eu te falei, vai lá desde Rondônia, passando pelo Pará, todo o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, tá? Temos em Minas Gerais e o Nordeste, quase que todos os estados do Nordeste e Maranhão. Predomina os criatórios maiores, são Piauí, Maranhão e Goiás. E Tocantins. Tá certo? Eu li algo, 3 mil produtores no Piauí, mas não chega a isso? Nós, na realidade, em termos de animais registrados, tá certo? Nós temos já registrado. O que significa um animal registrado? É aquele animal que foi vistoriado pelo inspetor, um técnico da associação. Aí o técnico confere todas as características do animal e dá como fosse assim, uma certidão de nascimento, dá um CPF para ele. Tá certo? E aí esse CPF é emitido pela associação. Então, registrados
pela associação, a nível Brasil, nós já temos quase 4.000 animais. Tá certo? Muita gente, muito. A gente acha que devemos chegar, nós temos um potencial para crescer até 10.000. 10.000 animais. E esses 10.000 já são os animais registrados. E, lógico, esses 10.000 vão ter descendentes. Então, os filhos e as crias desses 10.000 vão se multiplicar um número. Mas animais que, digamos, que são resgatados de uma forma nativa para obter registro, a gente acha que temos uns 10.000. E desses 10.000, 5.000 já estão registrados. O fato do manejo ser mais fácil ajuda nesse crescimento dos últimos anos? O manejo, a facilidade de manejo, a facilidade a pouca exigência para a alimentação e a docilidade é um aspecto fundamental para o criador, tá certo? Por quê? Porque ele se torna um animal fácil. Com pouca gente, com pouco recurso humano, você consegue manejar seu rebanho. Tá então certo? não pode descuidar de vacina, essas não, coisas. Não, é lógico. Né? Tudo, a parte de vacina, isso até a parte de vacina hoje é um calendário obrigatório que nós temos que cumprir. Então, isso aí não se discute. Mas de resto, ele é fácil. De resto, né? ele é um animal muito mais, como eu falei, dócil e de manejo muito mais fácil. Maria Vitória tem uma pergunta aí de abatedouro, né, Maria Vitória? Ele até tocou no assunto, na questão da valorização, né? Você falou que vai crescer quando os produtores conseguirem começar a abater, né? Abater, exatamente. Dentro desse projeto de abater, lógico, a gente vai ter que... todo animal abatido, que digamos, é um animal que vai fornecer um corte nobre de carne, ele vai ter que ir para um abatedouro também específico, né? Porque lá ele vai ser acompanhado, a carne vai ser vistoriada e depois vai ser embalada com a logomarca, né? Como eu falei, da nossa associação. E a gente também está procurando parceiros, né? É uma busca, né? Parceiros para abatedouro, para poder esse trabalho ser desenvolvido junto com parceiros que já têm abatedouros. Tá certo? E o Piauí carece de mais abatedouros, né? Isso, de animais públicos. Na realidade, o Piauí não tem abatedouro público. Isso hoje eu não tem. Alguns municípios têm, né? Mas Teresina, especialmente, não tem. Né? E eu acho até que não cabe ter abatedouro público, né? Os abatedouros são privados, são os frigoríficos privados, né? que se encarregam disso aqui. E a quantidade de privados, ela atende à demanda de vocês? Você acha que está... Não é nem a questão da demanda, porque a demanda nós vamos criar essa demanda na medida em que a carne for sendo comercializada. Mas nós já temos contatos com abatedouros privados aqui no Piauí que teriam condições de fazer esse trabalho, tá certo? E aí você pergunta, e por que não começou ainda? Por que não começou ainda? Porque o volume de animais para abate que nós temos ainda é pequeno. Né? Então, nós estamos multiplicando os rebanhos, né, para poder vender com genética, reprodutores e matrizes. Ou então, aqueles que não foram vendidos como reprodutores e matrizes iriam para abate. E para abate, nessa linha aí, de um abate diferenciado e para vender como uma carne diferenciada. Aí esse volume ainda não tem, então, quando tiver... vai despertar certamente o interesse dos frigoríficos. Né? Esse volume representa mais ou menos quantos animais? Vocês têm essa média? Essa meta para bater? Quando chegar aqui, a gente começa. Veja o seguinte, o importante, eu diria essa demanda e esse volume, eles vão ser, digamos, o mercado que vai determinar. É lógico que vai depender muito do nosso trabalho. Né? Do nosso trabalho, mas o mercado é que vai determinar. Mas o mais importante, além do volume, é você ter disponíveis animais para abate o ano todo. Tá certo? Porque você não pode oferecer um produto, aí depois suspender porque não tem mais animal para abater. Então, você tem que ter a constância do fornecimento ao longo dos 12 meses para que o produto, digamos, chegue no mercado e fique consolidado.
Para atender a demanda da Aí, população, lógico, fidelizar, né? Aí, fidelidade, aí se a demanda for crescendo, o mercado, aí o produtor tem que atender aquele crescimento. Mas o mais importante no momento é manter uma produção de abate ao longo dos 12 meses. Perfeito. E tem uma meta de tempo? Daqui a tanto tempo a gente quer estar com esse volume? Sei lá, ano que vem? Final do ano que Como vem, eu te falei, 2026? nós temos hoje 5 mil animais registrados. Certo. Então, a maioria desses animais, hoje, eles são destinados, tá, para a venda de matrizes, tá certo? Que é, digamos assim, o ponto, nesse momento, ainda é o mais lucrativo. Então, na hora que esses rebanhos chegarem a um volume grande, onde a venda de tenha excedente, você destina o excedente para abate. Entendi. Tá certo? Eu acho que nós devemos estar chegando isso aqui pelo Piauí, né? Em Goiás já tem gente fazendo isso, né? Já tem gente fazendo isso. Eu estava falando muito focado no Piauí, mas na região de Goiás já vale a pena dizer, já tem gente, produtores, produtores que têm rebanhos de curraleiro bovino e que tem frigorífico já fazendo esse tipo de comercialização. Pois é, Tá que certo? era o que a gente estava insistindo. Eu tava né? insistindo. Porque é importante, né? Em relação ao Piauí, nós ainda não chegamos nesse estágio que está os criadores e associados de Goiás. Mas estamos no caminho, né? Estamos no Nós caminho. estamos no caminho. O curraleiro pé duro, ele já está praticamente todo Piauí, né? É detectada a presença dele? Como é que ele está por regiões? Não, ele dominou, ele era o animal que fez o Piauí, a riqueza do Piauí, até os anos 1950, que era a pecuária, era originária do gado pé duro. Era o gado pé duro que era a riqueza do Piauí. Tá certo? Então, tem até um livro feito por um associado de Brasília, chama Curraleiro Pé Duro, o gado que criou o Brasil. Por que ele diz isso, assim, um nome assim, muito ambicioso? Porque ele diz que o território brasileiro, principalmente na região norte e nordeste, foi quem desbravou os interiores, foi o gado pé duro com o criador atrás, né, levando o gado para implantar fazendas, né, e essas fazendas alimentar todas aquelas populações ao longo dos rios. Então, o gado curraleiro pé duro, o gado que criou o Brasil. Então, ele escreve um livro muito interessante e procura agregar essa característica de o gado curraleiro pé duro foi um dos responsáveis pelo tamanho do território brasileiro, né, por conta de que ele estava à frente de todas as expedições que entraram pelos interior dentro. Muito bem, Maria Vitória, você viu aí que o gado pé duro, então, está espalhado pelo Piauí, está se espalhando pelo Brasil, seja pela compra, né, genética dele, o mesmo interesse na compra de matriz, é muito importante isso. Mas vamos falar do que interessa. Também você falou de abatedouro aí, necessidade de frigorífico, e a carne, o senhor falou de picanha aí. A carne é macia mesmo, como é? Qual é a melhor parte aí desse bovino? É a costela ou é tudo? Que é bom. Eu estou perguntando que a Maria Vitória ia perguntar isso, que eu conheço. Olha, a parte do churrasco. Uma das características do gado curraleiro pé duro é exatamente essa, a maciez da carne e a gordura entremeada na carne. Por quê? Então dá um churrasco cupim. bom. É o cupim. Olha, exatamente por quê? Porque ele tem essa característica genética ancestral dos animais da família do Bos taurus, que são os animais de carne melhores, né? E, diferente aqui do que a Maria Vitória falou, os Bos taurus não tem cupim. Não tem. Não né? tem. É o animal que não tem cupim. O Bos índicos, que dá origem dos zebuínos, né, que é o zebu, que é o Nelore, esse é o que tem cupim. Tá certo? Então, dentro do mercado de carnes prêmios, a carne do boi que não tem cupim, ela é mais valorizada. Olha só que Sabe? legal. Porque ela é considerada uma carne mais tenra, mais saborosa e que tem a gordura entremeada à carne. Olha, essa gordura entremeada é que ela fica na hora lá do churrasquinho, É aquela né? carne mais marmorizada, é? A gordura entremeada é exatamente isso. A carne é o marmoreio da carne.
tá certo? Então o gado pé duro tem essa cara, entre outras, a carne dele é marmorizada. E falando de valor comercial, por exemplo, no caso do gado pé duro, qual seria o corte, assim como o Ricardo perguntou, o corte mais valorizado Olha, dele? o corte mais valorizado são todas as carnes nobres que você conhece. A picanha, né? O filé, o contrafilé, a alcatra. Mas nós já tivemos uma experiência aqui no Piauí de fazer o hambúrguer da carne do curraleiro pé duro. O hambúrguer? Hambúrguer, tá certo? Fizemos uma parceria, que eu vou até falar o nome, com o Dogão, a Rede Dogão, tá certo? Sério? A Rede Dogão, num determinado momento, ele até lançou esse hambúrguer no cardápio dele. Né? Aí tinha lá, hambúrguer, curraleiro, pé duro. Curraleiro pé duro. Como é que... Porque a Rede Dogão, eles produzem um hambúrguer, né? Eles não compram. Então, então a gente fornecia, a associação fornecia um animal para ele. Ele fazia o abate segundo o protocolo dele. Ele tira toda a carne do animal. Isso não é só por papo. Tira a carne da costela, tira a carne de primeira, carne de pescoço, a picanha, tudo, e moe, né? Tudo junto, né? Porque aí fica o sabor bem de todas as partes do animal. Aí dá o tempero adequado ao hambúrguer, né? Aí põe para maturar durante um determinado tempo, que aí é o segredo dele, dentro de um freezer lá, né? E aí depois daquele hambúrguer que vai para ser servido lá no balcão. E teve muita saída, fez sucesso? Teve muita saída. E em todas as Expoap, acredito que essa próxima que vai ter agora em dezembro, também teremos, eles estão presentes na Expoap com um box fornecendo a carne do curraleiro pé duro. Quer dizer, que coisa boa. E aí, então, a gente já fez essa parceria, digamos assim, a nível de mercado, de varejo, né? E que foi muito bem aceita. Mas, como eu te falei, ela impacta sempre na continuidade do fornecimento. Porque precisa... De uma volumetria, né? De um volume, digamos, constante, né? Mesmo que seja um volume pequeno, mas ele tem que ser constante ao longo do ano, né? Para não poder falhar. Tá? E é que nós estamos chegando lá para poder oferecer o ano todo essas carnes. E pensando no futuro, vamos lá, conseguimos alcançar esse volume, entrou para o abate, e quando a gente fala aqui no mercado, por ser um gado que é daqui, a criação é daqui, a gente pode pensar que ele vai ser mais barato para o consumidor? Olha, na realidade, tudo isso é mercado, né? É como, por exemplo, a soja brasileira. O Brasil é o maior exportador de soja, mas quem dita o mercado da soja brasileira é o mercado internacional, né? Tá certo? Entendi. Não vou chegar a tanto que a nossa carne ainda no mercado, mas é o mercado de carne que vai ditar esse valor. Né? Eu tenho uma última pergunta, Maria Vitória. Eu fico feliz quando eu vejo a Associação Brasileira, né? Um nomão grande aí, Exato. Curraleiro Pé Duro, né? Criadores de Curraleiro Pé Duro. Criadores Então, assim, bovinos. Uma raça que está se espalhando pelo Brasil e que a sede da Associação Brasileira é aqui no Piauí. Que legal, né? Isso aí é muito importante para nós. Perfeito. E pouca gente sabe, né? Perfeito. E vou dizer, não só para o Piauí, o Nordeste, se não me engano, só tem 3 associações brasileiras. O Piauí tem uma. Né? Então, digamos assim, um diferencial muito grande, né? E o Piauí cresce com isso, né? Porque ele está sediando, ele está registrando os animais do Brasil todo, são registrados por nós aqui do Piauí, tá certo? Toda a parte de regulamentos e tudo é emitido pela nossa associação. Evidentemente, existe uma participação dentro da associação, existe um Conselho Diretivo Técnico, CDT, onde tem gente da universidade, tem gente da Embrapa, tem gente da associação e tem representantes de criadores. E nesses representantes, todos eles têm voz nesse conselho, que ditam os rumos e os regulamentos da associação. Tá certo? Não é independente. O Conselho Diretivo Técnico, digamos, é o órgão maior, né, na parte técnica dentro da associação. E com ela a gente conta com representantes de todo o Brasil. Perfeito. Tem mais uma pergunta, Maria Vitória Anselmo? Acho que eu encerrei. Adorei, viu? Adorei. Uma consideração final, né, para a gente fechar? Isso. Pois o Piauí, né, com o gado curraleiro pé duro, tem uma riqueza na mão, uma riqueza genética, uma riqueza que
estava aí, digamos, meio abandonada, meio esquecida, e que com um trabalho de gente abnegada, como o professor Herculano, como os criadores do gado curraleiro pé duro, que criavam no início por diletantismo, né, agora tem esse apoio da Associação Nacional aqui, e com certeza isso é uma coisa promissora e engrandece o nosso Estado. Perfeito. Então, obrigado, Maria Vitória Anselmo, obrigado ao Armando pelas informações. O que eu gostei mais foi a história do hambúrguer. Hambúrguer do gado pé duro. Nossa. Eu vou atrás desse negócio, né? Na Expo Apple. Na Expo Apple nós vamos ter o hambúrguer. Trazer para Manu Mendes, né? Para o Jairo, para o Renan, para a equipe, o John, o Cabeça, né? O Ítalo Cabeça também. Ele não gosta de ser chamado de Cabeça, mas enfim, é o John que mandou chamar ele de Cabeça. Mas enfim, gente, é isso. A informação é boa. Várias novidades. O Piauí tem essa associação brasileira do curraleiro pé duro, tem um hambúrguer do pé duro, é uma carne que está valorizada, está chamando a atenção do mercado, as matrizes chamam a atenção do Brasil, o mercado chinês e americano se interessam pelas melhorias genéticas que estão existindo, e é isso, e a gente está aqui exatamente para isso, para divulgar e valorizar principalmente o que é nosso. Então, muito obrigado pela audiência, eu gostei muito dessa entrevista de hoje, e até a próxima com mais Biosfera, o podcast do campo e das energias renováveis.